Boa tarde, telespectadores da Televisão Comunitária e Cultural de Pelotas. A televisão tem a direção geral de Paulo Oliveira e Cris Simões. Os trabalhos técnicos deste programa é de Yuri Lopes. Tem o apoio cultural da Fruteira Mendes, na 15 de novembro, esquina 7, e também na 7 de setembro, quase Osório, e Andrade Neves, esquina Neto, com produtos coloniais também, Fruteira Mendes. Apoio cultural também da Garagem Tavares, na Andrade Neves, esquina Cassiano, com box mensal, diário e por hora. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 20 horas e aos sábados, das 8h30 às 19 horas. Estacionamento Tavares. Tem o apoio cultural também do Supermercado Estrela, na Avenida Pinheiro Machado, 1872. Teleentrega pelo telefone 3222-4246. Estamos em nossos estúdios com o professor e cientista político Renato Della Vecchia. Boa tarde, professor Della Vecchia. Boa tarde. Professor Renato Della Vecchia, este programa é apresentado às quartas-feiras ao vivo, que estamos aqui no estúdio, e ele é reproduzido também aos domingos a partir das 13 horas. Que será o dia das eleições. No seu entendimento, num possível segundo turno, se vir a acontecer, no seu entendimento, haverá um segundo turno? E se isso vier a acontecer, principalmente no Rio Grande do Sul, qual será ou serão os tipos de coligações? Bom, se vamos separar o que é o segundo turno ou não na eleição presidencial das eleições estaduais. No caso da eleição presidencial, todas as pesquisas indicam uma situação muito parelha, né? Porque nós temos, por um lado, todos os indícios mostrando um crescimento muito leve da candidatura Lula e uma migração de pessoas de outras candidaturas, e ao mesmo tempo pessoas com algum grau de influência política também se manifestando. Então, tudo indica uma aproximação de que não haverá segundo turno. No entanto, tem que se levar em consideração certos fatores. Um deles é que o fato dos eleitores dizerem, em uma pesquisa, afirmarem que entre um e outro candidato tem a preferência por X ou Y, não quer dizer que esse eleitor necessariamente no dia vá lá votar. O número de abstenção e voto nulo em todas as pesquisas está muito baixo. E, claro, essa é uma eleição diferenciada de outras, onde a abstenção vai ser bem menor em função de uma polarização muito forte. Mas, às vezes, existe um voto que se esconde aí, né? Se esconde no sentido de que a pessoa até tem interesse e não vai votar. Depois tem fatores localizados que podem também interferir na eleição. Situações onde uma ou outra região possa ter uma chuva muito forte, dificultar o trânsito de pessoas, ou situações como essa que o prefeito de Porto Alegre anunciou hoje, que é não circular os ônibus de forma gratuita no dia da eleição. Isso é uma situação muito complicada, porque já existe por lei estabelecido em Porto Alegre que um domingo mensal o ônibus é gratuito para todo mundo. Então, se o problema é econômico, é só jogar que especificamente o domingo, vai ser inclusive o primeiro domingo do mês, só definir que é esse domingo do mês que o ônibus vai ser gratuito, né? Ao tirar o transporte, alguns eleitores podem ter uma maior dificuldade. E, por fim, sempre, né, tem o debate. Esse debate é um debate que vai ser um pouco definidor de muitas coisas. É um debate onde os dois principais candidatos saem de uma situação, no caso do Lula, uma situação muito boa, que é, tendo o segundo turno, eles ficar em primeiro lugar, né, sair como candidato preferencial para o segundo turno, e uma situação ótima, que é resolver a eleição no primeiro turno, não precisar de um segundo turno. Já o Bolsonaro sai de uma situação ruim, que é ir para um segundo turno atrás do candidato principal, ou péssima, que é não chegar ao segundo turno. No entanto, embora as condições sejam muito diferentes para os dois, isso joga uma responsabilidade muito grande aos dois também nesse último debate,
porque nenhum pode errar. Né? O Lula não pode errar no sentido de perder votos e, portanto, viabilizar o segundo turno, e o Bolsonaro também não pode errar no sentido de perder, o que é comum, né, assim, o foco e ficar, às vezes, atacando jornalistas, coisas similares, e com isso consolidar, né, a sua perda eleitoral já no primeiro turno. Então, isso são fatores que a gente não tem como definir até nesse momento, como as próprias questões do que vai circular nas redes sociais no dia, quais são a última carta, né, a carta na manga que as candidaturas têm. Mas tudo indica que a probabilidade de não ter segundo turno é maior do que a probabilidade de ter segundo turno. Já nos governos estaduais, eu acho que poucos, ao menos dos principais estados, não vai haver segundo turno. A maioria vai haver segundo turno. E, nesse momento, também é muito difícil dizer qual é a posição que os partidos vão ter. Primeiro, porque essas posições tendem a ser nacionais e tendem a ser feitos acordos nacionais. Né? Tipo, olha, lá em tal estado nós estamos no segundo turno, nós queremos o apoio nesse estado, no entanto, o partido que daria esse apoio teria que, em contrapartida, ganhar apoio em outro estado. Então, enquanto não definir claramente esse quadro de quais candidaturas vão ou não para o segundo turno, é difícil dizer quais partidos vão oficializar um outro apoio. A maioria tende a não oficializar um outro apoio e deixar solto o seu eleitorado para escolher. Isso é o mais provável que aconteça, mas é provável também que alguns acordos políticos sejam feitos em cima de alguns casos de programa, deles, olha, eu apoio se vocês encaminharem essas e essas demandas nossas, nessa perspectiva, e outros casos, aquelas visões um pouco mais fisiológicas, de espaço no governo, ou então para um determinado candidato não ganhar, né? Como existe uma posição com muita dificuldade nas relações entre uma e outra candidatura, usa o elemento do voto útil também nesse processo. Então, os quadros estaduais eles vão depender muito desse processo, que eu acho que é possível algumas viradas ainda. Né? Alguns estados estão mostrando que começou a embolar o quadro em algumas situações, e pode ser que haja surpresa, não talvez de quem é o que vai ficar em primeiro e segundo lugar, mas em primeiro lugar, mas ao menos quem fica em segundo lugar e qual a distância que vai ter entre um e outro. É o caso de Minas, por exemplo, né, que a candidatura do Calil está crescendo bastante em relação à do Zema. É o caso do Rio de Janeiro, que vai depender se o Lula vai estar liberado ou não no segundo turno, e qual é o peso que ele vai ter nas eleições de segundo turno. Enfim, né, tem aí um quadro que esses 3, 4 dias eles podem definir muita coisa. Se nós lembrarmos a eleição passada, ela trouxe muita surpresa, né, de pessoas que cresceram nos últimos 2 dias, praticamente, não estavam previstos nas eleições, nas pesquisas. E as pesquisas, em geral, elas são um pouco diferenciadas entre elas, mas, a grosso modo, se nós juntarmos todas elas e colocarmos num único sentido, né, tipo, a que tem 44, a que tem o 45, a que teve 47, lá na mesma data, e fizermos uma linha, todas elas indicam mais ou menos primeiro, uma estabilidade, muito poucos votos que um ou outro ganha, e muito poucos votos que um ou outro perde. Né? Mas sempre a condição de Lula estar em primeiro, o segundo está sendo o Bolsonaro, e um esvaziamento da candidatura do Ciro, e um crescimento ou estabilidade da Tebet. Né? Ali está muito embolado quem vai ser o terceiro colocado. Um mês atrás, todo mundo diria que seria o Ciro, o segundo colocado, mas isso não está mais garantido. Este programa tem o apoio cultural da Fruteira Mendes, na 15 de novembro, esquina Andrade Neves. E também na General Neto, esquina Andrade Neves, e na Osório, ou quase Osório, ali na 7 de setembro. Grupo Mendes, desde 1978.
com produtos de primeira qualidade, frutas em geral e produtos coloniais. Visite a Fruteira Mendes, na 15 de novembro, esquina 7, e na 7 de setembro, quase Osório, e na Neto, quase Andrade Neves. Este programa também tem o apoio da Garagem Tavares, localizada na Andrade Neves, esquina Dr. Cassiano, com box mensal, diário e por hora. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 20 horas e aos sábados, das 8h30 às 19 horas. Estacionamento Tavares. O programa também tem o apoio cultural do Supermercado Estrela, na Avenida Pinheiro Machado, 1872. Telefone para teleentrega 3222-4246. Estamos conversando com o cientista político Renato Della Vecchia. Professor Renato Della Vecchia, com relação ao governo do Estado, num possível segundo turno, seria entre quais os candidatos, no seu entendimento? O Eduardo Leite e o Onyx Lorenzoni são os dois que estão, nesse momento, na frente. Na última pesquisa, houve um crescimento de 5% do Preto, e hoje uma queda de 1% do Onyx. Esse crescimento do Preto foi um crescimento rápido, foi um crescimento de uma semana, mais ou menos. Então, ontem houve um debate dos candidatos ao governo do Estado e foi muito forte a posição do Preto, no sentido de vincular a eleição nacional com a eleição estadual. Não se sabe se isso vai ocorrer ou não, porque aí tem outros fatores que interferem na eleição estadual, que quanto cada uma dessas candidaturas teve ou tem de recurso para fazer sua campanha. Na medida que os partidos estabelecem suas prioridades nacionais, eles também, por obviedades, não vão ter condições de colocar a mesma quantia de dinheiro em todos os estados. Na medida que o PT estabeleceu São Paulo como sendo a sua prioridade, eleição nacional como a sua prioridade, e no caso do Rio de Janeiro, numa situação mais de suporte, mas basicamente estados do Nordeste, que é onde o PT tem mais força, o Rio Grande do Sul não passou a ser uma prioridade. Diferente do PSDB, que prioridade do PSDB era São Paulo e Rio Grande do Sul, e diferente da candidatura do Onyx, que é uma pessoa que desde a primeira hora esteve vinculado, mesmo quando estava ainda no DEM, ao governo Bolsonaro, e portanto os dois têm uma estrutura da chamada máquina administrativa, que é do governo federal e do governo estadual. Então é uma situação que pode haver algum tipo de crescimento, diferenciação, embolação, mas não dá para definir nesse momento. Nesse momento, eu diria que o Onyx e o Eduardo Leite são os candidatos que têm mais chance de ir para o segundo turno. Eu só tenho sempre um certo receio de fazer afirmações muito categóricas, porque a gente sabe que essa reta final ela é determinante para que pequenos fatos possam gerar resultados distintos daquele previsto. Professor Renato Della Vecchia, a Zona Sul do Estado tem vários candidatos a deputados estadual e federal. No seu entendimento, esse grande número de candidatos, ele é positivo ou negativo para a Zona Sul? O problema do grande número de candidatos é que nós temos também uma grande quantidade de partidos. E os partidos têm que ter seus candidatos. Os candidatos podem ser de Caxias, de Passo Fundo, de Pelotas, mas tem que ter seus candidatos. Então, enquanto nós tivermos um sistema muito fragmentado, com mais de 30 partidos, essa questão também vai estar colocada. Porque os partidos precisam se firmar nacionalmente, ter representação, até para que eles tenham acesso ao fundo partidário e espaço na televisão. Como vocês perceberam, nessa última eleição, nem todos os partidos estão com espaço na televisão. Tem partidos que estão disputando a eleição, mas sem espaço na televisão, exatamente porque eles não têm o mínimo. Então, essas fusões ou essas aproximações, como essa frente que o PT formou aí com o PV, PCdoB, ou essa da União Brasil, que era o antigo DEM,
antigo PSL, elas são mecanismos que vão aos poucos começando a aproximar, né? Não criando novos partidos, mas nesse momento criando federações que tendem a no futuro assim, se unificar melhor nisso. O que eu acho que é fundamental é que o eleitor tem que ter uma visão que é importante e que independe de quem ele vai votar, para o governo do estado ou governo federal, que é buscar alinhar os seus votos para deputado estadual e federal e senado às suas opções para o governo do estado e o governo federal. Porque se isso não ocorrer, e o sistema brasileiro permite que não ocorra, nós temos um processo de muita dificuldade para qualquer um governar, porque as pessoas são eleitas presidente ou governadores, mas não tem uma base de sustentação, seja na Assembleia Legislativa, seja no governo federal, que lhes garanta aprovar aqueles projetos que deem sustentação àquilo que o programa do partido se propôs. Então, é muito importante que os eleitores tenham essa percepção de buscar esse alinhamento. Em todos os partidos tem candidatos que, desde que identificados com um ou com outro programa, são candidatos com mais respeitabilidade do que outros, tem candidatos mais preparados que outros, isso é um processo normal. Então, procurar primeiro, dentro dessa concepção que eu tenho, que é, bom, nacionalmente, com quem eu me vinculo e com o governo do Estado, buscar fazer com que o seu voto para senador, deputado estadual, deputado federal, esteja alinhado ao voto nacional. E isso, por si só, ele tende a diminuir essa fragmentação das regiões. Por quê? Porque não basta que os candidatos tragam recursos, e qualquer um que for eleito vai trazer recurso, porque a forma como o orçamento está colocado hoje, ele garante isso. Cada deputado federal ele tem direito a 16 milhões em emendas parlamentares, ou seja, tem direito a 16 milhões todo ano e definir que vai para uma cidade ou outra, vai para calçar uma rua, vai para, enfim, um colégio. Então, essa possibilidade seria com um ou com outro candidato da região, mas talvez houvesse uma diferença entre o que um ou outro investiria do ponto de vista de prioridades. Então, esse programa, isso que acontece, eu acho ruim na medida que ele tira do executivo a capacidade de planejamento e investimento de uma forma mais global e fica refém dos deputados federais, que muitas vezes a sua prioridade não é o que é mais importante para o todo, mas é o que é mais importante para a sua base eleitoral, mas é o que está dado. E se é o que está dado nesse momento, não faz uma diferença muito significativa se o deputado é de um ou de outro partido. Pode fazer no sentido de ter ou não ter uma representação. E claro, a gente também tem que entender que essa fragmentação não é específica de Pelotas, ela existe em Passo Fundo, ela existe em Caxias, ela existe em Santa Maria, exatamente porque nós temos dois fatores. Um fator que é os partidos tentando construir, ter candidaturas regionais fortes, e internamente, muitas vezes, a disputa dentro do mesmo partido, de um ou de outro setor, para ver qual deles se fortalece mais para disputar, muitas vezes, as próximas eleições municipais. Não tanto a eleição para deputado, porque percebe que não tem essa possibilidade, mas se fortalecem ou para concorrer a vereador, se fortalece para concorrer a prefeito. Enfim, é um processo bastante complexo. Inclusive, professor, tem deputados de outras regiões que tiraram voto aqui em Pelotas e que também trouxeram recursos para a região. Isso aí deve ser reconhecido também. Lembramos que esse programa tem o apoio cultural da Garagem Tavares na Dr. Cassiano, esquina Andrade Neves. Box mensal, diário por hora. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 8h30 às 20 horas. Sábados, das 8h30 às 19 horas. Estacionamento Tavares. Apoio cultural também do Supermercado Estrela. Na Avenida Vieira Machado, 1872, telefone para a teleentrega 3222-4246. E também tem o apoio cultural da Fruteira Mendes, 15 de novembro, esquina 7 de setembro, e 7 de setembro, quase Osório, e também na Andrade Neves, esquina
General Neto, Grupo Mendes, com produtos colonial em geral. Estamos conversando com o cientista político Renato Della Vecchia. Professor Renato Della Vecchia, com relação aos legislativo municipal, no seu entendimento, qual a influência que tem nas eleições para o governo do Estado e governo federal, os vereadores? Até que ponto eles conseguem atraírem voto para os candidatos ao governo estadual e federal? Não, todos os agentes políticos, prefeitos, vereadores, eles têm um papel importante, porque eles têm um contato mais direto com um determinado eleitorado. Muitos deles não se envolvem porque não têm uma vinculação direta com outra candidatura ou estão preocupados apenas com o seu mandato, né? E o não se posicionar num processo eleitoral muitas vezes é positivo no sentido que ele não cria conflitos ou não distancia eleitores que são eleitores seus próprios, né? Que eu acho ruim isso, porque ele é fruto de um sistema eleitoral muito personalizado e pouco partidário, mas tem aqueles que eles efetivamente, para conseguir alguma emenda de um deputado, eles criam vínculos com esse deputado, né? Ou o deputado estadual, que não tem esse recurso, mas ele faz a ponte entre o município e o governo federal, e eles, portanto, criam seus vínculos. Então, as emendas parlamentares, é isso que eu chamo do novo coronelismo, e que eu não vejo ninguém enfrentar essa discussão, né, que eu acho que é fundamental, ela vai criando uma incapacidade de outros atores disputar com alguma chance por dois fatores. Primeiro, porque os recursos das campanhas eles ficam muito centralizados na direção nacional, e na direção nacional repassado para o controle dos deputados federais. Portanto, os deputados federais que atualmente são deputados federais, eles têm muito mais recursos que outros que estão na competição. E é só olhar no site ali do Tribunal Superior Eleitoral que toda pessoa que quiser procurar vai achar candidato a candidato quanto recebeu do partido, quanto, né, recebeu de doações privadas e onde investiu esse dinheiro. E segundo lugar, que um deputado que tem 16 milhões por ano para distribuir para onde quiser, ele vai amarrando apoios de vereadores, de prefeitos ou de outras lideranças de uma forma que dificilmente alguém consegue disputar esse mesmo espaço, mesmo que seja do mesmo partido, né? Então, eu acho que o apoio direto de um ou de outro vereador não é tão determinante. O que efetivamente é determinante é esses dois fatores, a concentração de recursos em alguns candidatos, e quando se define que vai botar 2 milhões para uma candidatura e 20 mil para outra candidatura ao mesmo cargo, já está se definindo quem vai ser eleito e quem não vai ser eleito. Pode haver algumas exceções, mas, né, são raras as exceções. Professor Renato Della Vecchia, estamos chegando ao final deste programa. As suas considerações finais. Nós estamos vivendo uma eleição muito polarizada, talvez a mais importante, com certeza a mais importante depois do processo da redemocratização do país. Eu acho que duas coisas são importantes: a gente garantir que essa eleição seja uma eleição tranquila, né, que as paixões que as pessoas têm, elas sejam de alguma forma contidas, né, não criar situações de violência, porque isso é uma possibilidade né, que deve ocorrer em alguns locais. E segundo, que as pessoas busquem vincular melhor seus votos de uma forma que eles também, né, façam um estudo, vejam quem são os candidatos, vejam como é que se dá o financiamento de cada uma das candidaturas, porque o financiamento também estabelece compromisso. Quando candidatos passam a ter muito recurso de um ou outro setor privado, eles também têm, de certa forma, esses compromissos que vai fazer com que o eleitor se alinhe mais ou se afaste, então, dessa candidatura. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Conversamos com o professor e cientista político Renato Della Vecchia. Tenham todos uma boa tarde, sempre na certeza de estarmos contribuindo para uma sociedade mais certa, justa e perfeita.